Ah, não, Luísa, gramática é muito chato. Você pode até achar isso, mas vai ter que aprender de qualquer jeito, porque a gramática é essencial para você falar. E, além disso, modéstia à parte, comigo eu acho que a gramática não é chato, não. Então fica até o final desse vídeo para ver se você concorda. Ah, se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho. Thank you. Pipe down, pipe down. Open up your books, you know what I mean? We're gonna do some learning. Start pretending to read. Primeiro, o que é possessivo, Luísa? Possessivo é basicamente a mesma coisa de dizer de posse. Então é algo que é de posse. E o que é posse? Posse é ser dono de algo, ou então algo pertencer a você. No português, os pronomes possessivos mais famosos que a gente usa são meu, teu, seu, nosso, vosso, por aí vai. Eles variam com o sujeito, tá vendo? Meu é porque o sujeito sou eu. Nosso é porque o sujeito é nós. Então, primeiro, vamos relembrar os sujeitos no inglês, né? Vamos relembrar os pronomes pessoais. O I, que tá sempre maiúsculo, é o eu. O you pode ser traduzido tanto como tu quanto como você. She é ela. He é ele. E o it é um pouco complicado com a gente, porque é como se fosse um ele ou um ela para coisas e animais. Depois vem o we, que é o nós, e o you, de novo, eu sei, you igualzinho, que serve como se fosse um vós ou então vocês. Sim, você e vocês é a mesma palavra no inglês, que é you. Para fechar, a gente tem o they. They é o plural de he, de she e de it. Então, a gente pode traduzir como eles, elas. Então, até agora a gente viu I, you, he, she, it, we, you e they. Tá ok essa parte? Agora, se eu quiser dizer que algo pertence ao eu digo o quê? Que é meu, né? Ou então minha. Ou então, se for plural, meus, minhas. Para nossa felicidade, para nossa facilidade, o inglês não varia, nem com gênero feminino, masculino, nem com número plural, singular. Então, enquanto a gente tem meu, meus, minha, minhas, para eles não vai ter isso. Só varia com o sujeito mesmo. Então, o do I é o my, parecido até. O do you é your, o do she é her, o do he é his, o do it é its, sem apóstrofe, tá? It's, ITS direto. O do we é our, o do you é your de novo e o do they é their. Então eu poderia falar this is my notebook, esse é o meu caderno, ou então this is your notebook, esse é o seu caderno, ou this is his notebook, é o caderno dele, this is our notebook, é o nosso caderno. A frase não muda nada, a única coisa que está mudando é esse pronomezinho, por quê? Ele está mudando de acordo com o dono. Quem é o dono do caderno, então essa coisa vai se ajustar. Se fosse alguma coisa no plural, por exemplo, those are my pens, aquelas são minhas canetas. Eu poderia trocar para those are their pens, aquelas são as canetas deles. Ou então, those are her pens, aquelas são as canetas dela. Não muda, tá vendo? De acordo com o plural, de acordo com o feminino e masculino. Não, é só de acordo com o sujeito mesmo. Bem mais fácil do que o português, convenhamos. No, that's not how I'm doing it here. This is my house, it's my rules. All right. So, what are your rules? Só tem uma coisinha que fica mais difícil, que é quando a frase é um pouco diferente e eles usam uma outra palavra. No português dá pra gente falar, esse é meu caderno, né? Ou então, esse caderno é meu. São as mesmas palavras, eu só botei em posições diferentes. No inglês não funciona exatamente assim. Ou eu digo, this is my notebook, esse é meu caderno. Ou eu digo, this notebook is mine, esse caderno é meu. Viu? O my virou mine. Uma pequena diferença, mas é por causa dessa estrutura da frase. Nobody makes my decisions for me, all right? Nobody. This is my choice, okay? My choice. This is mine. Essa diferença é pequena do my pro mine, mas ela é menor ainda dos outros pronomes, dos outros sujeitos. Porque para os outros sujeitos, a gente só acrescenta um S no final. Eu poderia falar, those pens are yours. Aquelas canetas são suas. Ou então, those pens are his. São dele. Ué, Luísa, mas his, você não botou S no final. Porque já tinha um S no final, não ia botar dois. Tanto his quanto its vão continuar iguais. Mas os outros pronomes, só um S no final. Our vira ours.
their vira theirs. Bem simples. It cannot wait. I'm yours. Peraí, Luísa, deixa eu ver se eu entendi. Então, quando for no final da frase, a gente vai usar o mine? O mine, o yours, o hers, é sempre no final da frase? Não necessariamente. Então, é outra coisa. Ele sempre vem depois do objeto, enquanto o my vem antes? O my é antes, o mine depois? Também não necessariamente. Na verdade, o jeito mais fácil da gente entender que raio é isso, né? Dessa coisa com S no final, ou do my que vira mine, é pensar como se fosse uma coisa que está evitando de repetir o nome do objeto. Então, ao invés de eu falar this notebook is my notebook, esse caderno é meu caderno, eu só falo this notebook is mine, como se o mine fosse my notebook. Ao invés de eu falar your pens are new, my pens are old, eu posso falar your pens are new, mine are old. Suas canetas são novas, as minhas são velhas. Então, viu? No começo de uma frase, as minhas. Desse jeito a gente não repete o objeto e fica mais bonitinho, viu? Pode ser no começo da frase, pode ser no final. O importante é esse jeito de dar para substituir pelo pronome possessivo sem S no final, né, e tudo mais, com o nome do objeto. Mas você não usou porque você não quis repetir. Conseguiu entender? Bom, agora não tem jeito, você tem que praticar. É com prática mesmo que isso entra na nossa cabeça, porque não é uma coisa trivial, não é igual ao português. Então, se você precisar, volta nesse vídeo, ouve de novo o que eu te expliquei e, claro, bota em prática. Escreve aqui nos comentários uma frase usando pronomes possessivos. Desse jeito vai entrando aos poucos na sua cabeça. Se você tiver curtido essa dica, curte esse vídeo. E, claro, se você ainda não for inscrito, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho. Ok? See you!